Vamos lá para a nossa entrevista de todos os dias. Hoje, sexta-feira, vamos falar sobre a notícia que foi destaque, está sendo destaque. Aliás, vamos usar o tempo verbal correto. Voltou a ser destaque da forma como chegou aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, a respeito do número de casos de Covid de forma crescente, né? E, paralelo a isso, a divulgação de que os testes, aqueles que tanto discutimos aqui, fizemos entrevistas para falar sobre testes rápidos, eles estariam sendo vilões, não pode ser vilão, né? Mas estariam provocando um aumento de casos não registrados, e o que deixa a situação ainda mais preocupante nessa fase da Covid. Nós vamos conversar com o infectologista Evaldo Stanislau, nosso colega aqui da Rádio Bandeirantes, para nos ajudar, tentar elucidar esse enigma. Como vai, doutor Evaldo? Tudo bem? Olá, Ronald. Tudo bem? Prazer falar com você. Prazer é nosso. Estamos aqui, eu e o Zaidan. Quero colocar a primeira pergunta. O motivo de preocupação é esse aumento, claro, no número de casos pela curva que tem sido demonstrada, ou tem uma outra preocupação ainda maior, que em muitos casos a gente não sabe porque as pessoas estão testando em casa? Olha, boa tarde ao Zaidan também. Esse aumento de casos, Ronald, ele já era, como se diz na gíria, né, bola cantada, né? A gente sabia que aconteceria, por conta do relaxamento das medidas de contenção e também o que vem junto a isso, que é um certo relaxamento das pessoas em manter a frequência de vacinação. A preocupação que nós temos em relação a isso é se nós vamos ter um reflexo nas internações e mortes, o que até o momento não aconteceu, mas a gente sabe que, como vai caindo a imunidade, tem muita gente com a sua vacinação atrasada, a manutenção de uma alta circulação viral poderá resultar nisso, que é a questão mais imediata de internações e mortes, que infelizmente ainda não aconteceu. E no extremo oposto, não para agora, mas para daqui a pouco, as consequências a longo prazo da infecção pelo vírus da Covid. Então, sim, é uma preocupação, não da mesma maneira que foi em tempos passados, mas nós temos que acompanhar isso de perto e tomar as medidas necessárias. Doutor Evaldo, boa tarde. Boa tarde, Zaidan. É claro que, até pela natureza aí da Omicron, já se sabia, inclusive em janeiro, fevereiro, tivemos uma média de transmissão ali, eu digo média porque há variações importantes de uma cidade para outra, de uma região para outra, mas uma média nacional de 2,5, né? Então, cada 100 pessoas transmitiam para 250 pessoas, um negócio avassalador. E vocês nos alertaram, olha, é uma variante que se transmite com mais facilidade, muito mais facilidade, porém, em linhas gerais, menos agressiva, haverá menos letalidade e tal. E também já havia um número considerável de vacinados, né? O que também amenizou muito o problema. Então, que haja um novo aumento de casos e tal, e a taxa de transmissão subiu na maioria das cidades, porém, o que me chamou a atenção foi a informação de que havia um crescimento nas internações, ou seja, casos que não são simples. Qual é a explicação para isso? É gente que se vacinou, que tomou 3 doses e tal, mas que teve alguma decorrência mais séria. Por que houve aumento nas internações, se é que houve um aumento significativo? Olha, Zaidan, o aumento ainda não é significativo. Ele pode ser significativo do ponto de vista percentual. Se você tem 2 internações e vai para 4, você aumentou em 100%. Então, quando a gente olha os percentuais, eles chamam a atenção porque percentualmente aumentou de fato. Mas quando a gente olha em valor absoluto, os números são muito inferiores ao que já foi. Tem uma outra questão que a gente precisa considerar, que é hoje um grande percentual de pessoas vacinadas. Então, também é natural que, como a maioria da população está vacinada, que as internações ocorram na maioria da população que é vacinada. Então, esse é um outro aspecto que a gente precisa enfatizar, porque senão daqui a pouco vão começar a falar que a vacina não funciona, e isso não é em absoluto verdade.
Mas também tem essa questão que eu comentei anteriormente. Com o passar do tempo, a imunidade ela vai diminuindo e para essas populações mais vulneráveis, sobretudo pessoas com doenças crônicas e idosos, é crítica a dose de reforço. E se essas pessoas não tomam a dose de reforço, essa circulação viral mantida também resulta em internações. Então, esse é o aspecto relacionado a internações. Nós não temos visto um aumento que tenha causado uma sobrecarga, pelo menos até o momento, no sistema hospitalar, seja ele público ou seja privado. A maioria dos municípios não precisou revisar as suas políticas hospitalares até o momento, e eu creio que isso nunca vai acontecer. Mas nós temos outros desafios. Um deles também eu comentei, que é esse das situações a longo prazo, dos eventos a longo prazo. E nós estamos vendo também, Zaidan, muita reinfecção. Então, novas variantes da Ômicron, subvariantes da Ômicron que estão surgindo e circulando, estão causando infecções e reinfecções muito próximas uma das outras. E o outro fenômeno que a gente tem estudado são as manifestações imunológicas associadas a essas infecções, com outras manifestações clínicas. Então, a Ômicron e a Covid, elas têm se mostrado, nesse atual momento, um grande desafio, inclusive para a gente compreender exatamente o que está acontecendo. Porque o vírus, muito além, se a Ômicron, de um lado, ela não tem agredido tanto o pulmão e causado mortes, de outro lado, a gente tem visto que o vírus está se adaptando de uma maneira surpreendente para escapar, inclusive, da nossa resposta imunológica. O que eu penso nesse momento é o maior desafio, e isso se traduz por infecções e por reinfecções muito frequentes. Ronald, tem tempo para duas perguntas? Claro, manda ver. Bom, a primeira é o seguinte, doutor Evaldo. Nós ouvimos há pouco uma repórter do Grupo Bandeirantes, em Belo Horizonte, trazendo a informação de que algumas cidades mineiras, ainda um grupo pequeno, mas algumas cidades resolveram voltar ao estágio anterior, ou seja, estabelecer a obrigatoriedade de máscaras, aqueles comportamentos quando a situação era muito mais grave. O senhor recomenda que essa possibilidade seja pelo menos estudada em cada município brasileiro, inclusive São Paulo? Zaidan, veja, nós não temos poder de polícia e é muito difícil você fiscalizar a utilização da máscara. A população também está muito saturada, muito cansada, todos estão desta situação. Então eu tenho defendido que talvez a melhor ferramenta que a gente tem agora é a formação, a educação das pessoas e a recomendação enfática pelo uso da máscara. Porque se a gente obriga e depois não fiscaliza, isso cai num vazio. Então, o que eu posso dizer a você, aos ouvintes, é que nós, médicos, praticamente de maneira uniforme, nós nunca deixamos de recomendar o uso da máscara nas situações de maior risco. Quais são? Se você está num ambiente fechado, se você está num ambiente aglomerado e não há renovação e circulação de ar, a máscara, sempre, por mais que tenha sido levantado a obrigatoriedade da máscara, ela nunca deixou de ser importante nessa situação. Se você é uma pessoa que tem uma vulnerabilidade clínica à forma grave, também. E recentemente, dada toda essa dificuldade de diagnóstico e tudo mais, a gente tem recomendado que se você se sente doente, mesmo não sendo obrigatório, use máscara, para que você não transmita para os demais. Então, Zaidan, não sei se o caminho é tornar obrigatório, mas sem dúvida nenhuma a máscara ela é medicamente necessária e altamente recomendável nessas situações, pelo menos. Só ingredientes, Zaidan, em cima dessa sua pergunta, claro. O município de São Bernardo do Campo, aqui no ABC pertinho da gente, já recomendou a volta do uso da máscara. Recomendação. Isso. E a gente tem visto, não sei se vocês aí também, mas aqui em Minas, por exemplo, a maioria das pessoas continua usando, tem tido essa precaução, pelo menos onde eu tenho observado. Agora, e quanto à vacina, que você falou, doutor Evaldo, não tem cabimento ainda continuar essa discussão ridícula, né, sobre a eficácia. Agora, a minha outra pergunta não tem a ver com o Covid, tem a ver com essa hepatite que chamou atenção na Europa,
espalhou-se ali, eu tenho visto em Portugal, né, manchetes diárias a respeito do assunto, porque é uma preocupação muito grande, crianças, né, têm sido atingidas. Já vocês médicos já têm uma informação mais a miúde aí da origem desse problema e como pode ser combatido, que precauções devem ser tomadas, doutor Evaldo? Então, Zaidan, quando eu dizia que o vírus ele tem surpreendido com mecanismos muito ardilosos, uma das teorias que faz mais sentido para explicar essa hepatite dita misteriosa e algumas outras manifestações associadas à Covid é de que o vírus ele fica numa quantidade muito pequena, insuficiente para transmitir ou causar doença, mas que mantém uma estimulação imunológica continuada. E na presença de uma segunda doença infecciosa, às vezes corriqueira e banal, isso dá uma super resposta. Então, o vírus ele funcionaria como aquilo que a gente chama de um super antígeno, quer dizer, ele deixa o nosso sistema imunológico em alerta e aí qualquer coisa é como se a gente soltasse uma carga de resposta imunológica extremamente agressiva para matar uma formiguinha, dar um tiro de canhão para matar uma formiguinha. Isso se traduz clinicamente com essas doenças que a gente tem visto, entre elas essa hepatite misteriosa que tem acontecido em crianças. Então, essa é uma teoria muito importante, isso faz muito sentido do ponto de vista imunológico, que o vírus da Covid ele atue como um superantígeno e essa resposta exacerbada que estaria por trás dessa situação das hepatites. Em se confirmando, provavelmente o caminho que a gente vai seguir para tratar esse quadro é de diminuir a imunidade com drogas que modulem a resposta imunológica para baixo, com isso permitindo a recuperação dos órgãos que estão afetados. Doutor, uma pergunta a respeito dessa época do ano em que todo mundo vai para a farmácia encher a prateleirinha de casa de remédio, né? Eu já trabalhei no meio de farmácia e eu sei que o mês de mais faturamento das farmácias é o mês de maio, é o melhor mês do ano, é o Natal das farmácias, o mês de maio. E não tem antibiótico em um monte de lugar, né? Gente reclamando de antibiótico receitado para o médico e que não consegue localizar. Que tipo de orientação pode ser dada para a pessoa não cair em conto do vigário ou tentar de forma paliativa resolver problemas que só o antibiótico pode resolver? Como é que a pessoa se comporta? Olha, Ronald, essa é uma pergunta importante. Primeira coisa que eu queria enfatizar, como a gente está discutindo um rebote, um novo aumento de casos de Covid, que as pessoas façam teste. Você falava na introdução da matéria que o teste talvez estivesse mascarando porque ele não é notificado. Mas é importante que todo sintomático procure a farmácia, procure o autoteste, se não conseguir em outro local, para saber se isso que ele tem é Covid ou não. E em sendo negativo, repita em 48 horas esse teste, porque a gente tem visto muita gente que depois é positiva no segundo teste. Segundo aspecto, as doenças que circulam muito nessa época do ano são doenças respiratórias de origem viral. E como tal, o antibiótico ele não tem um papel nessa situação. É muito comum, você tem essa experiência de ter trabalhado no ramo farmacêutico, que a pessoa tenha o hábito de repetir uma receita ou de tomar aquilo que algum familiar ou conhecido tomou para que ela também fique boa. E se você considerar o ciclo de uma doença viral, existe um momento que a gente começa a melhorar espontaneamente pela resposta imunológica e muitas vezes coincide quando você inicia sem indicação, inadvertidamente, um antibiótico. Qual é a associação simplista que as pessoas fazem? Tomei o antibiótico, melhorei. E aí elas vão querer sempre tomar um antibiótico ou dar um antibiótico para o seu filho. E na maioria das vezes, o antibiótico ele não é necessário, porque são doenças virais. Em sendo uma situação em que há uma infecção bacteriana secundária, superajuntada, eu diria para as pessoas que existem muitos antibióticos que tratam esses germes que acometem o nosso trato respiratório, que sofre mais no inverno. O que acontece é que, infelizmente, hoje, nós médicos temos um repertório de receita muito restrito. Hoje é quase que uma receita de bolo. Se você for em um pronto-socorro para ser atendido por um colega médico, eu garanto para você, Ronald, que você vai sair com uma receita de 1 ou 2 antibióticos que são sempre os mesmos. Então, o que a gente tem que exercitar nesse momento é a boa medicina e, evidentemente, que não deve faltar antibiótico, isso é uma situação que tem que ser reparada o quanto antes, mas os médicos têm arsenal, têm repertório
existem alternativas e o que a gente precisa fazer é estudar um pouquinho, conhecer essas alternativas. Então, se um pai, uma mãe ou um adulto que procure um antibiótico X e não o encontre, volte ao médico, peça para ele prescrever uma alternativa, porque existem muitas alternativas possíveis. Mas, em primeiro lugar, veja se o antibiótico era realmente necessário. Dr. Evaldo Stanislau, que é colaborador aqui da Rádio Bandeirantes, está conosco sempre aqui no dial da Rádio Bandeirantes para deleite do nosso ouvinte que tem informação de maneira fácil, didática e sai sempre com conteúdo depois de papos com o Dr. Evaldo. Dr. Evaldo, bom fim de semana, grande abraço, até mais. Obrigado, Ronald, um abraço a você, ao Zaidan, a todos os abraço. ouvintes. Valeu. Agora 4h40. Rede Bandeirantes de Rádio.